Existe uma frase que diz que futebol, política e principalmente religião não se discute. Porque cada um torce por um time, cada um tem o seu político de estimação, né, e de cabresto, e cada um possui a sua religião. Sendo que na maioria das vezes os religiosos, eles não respeitam a religião alheia, muito embora quando estão em algum tipo de reunião ou quando estão dando algum tipo de entrevista, todos se dizem respeitador da religião alheia. Só que a bem da verdade não é isso que acontece. Se você é praticante do espiritismo, existem as igrejas pentecostais que vão te crucificar, te xingar, te perseguir, vão entrar nos teus templos e vão destruir as imagens. Se você diz que é católico, a mesma religião vai criticar, vai fazer tudo o que seja para esculachar a religião católica. Todas as religiões, quando foram fundamentadas, elas vieram em cima do amor, da distribuição do amor ao próximo. Vieram fundamentadas no que são as palavras de Deus e de Jesus. Só que no decorrer do tempo, essas palavras santas foram deturpadas. Hoje em dia, quando ligamos a televisão, tá, e vocês podem ver, não sei se já viram ou não, mas façam isso que vocês vão ver. Existem inúmeros programas da Igreja Católica, como existem em maior quantidade os programas das igrejas pentecostais. E todas elas têm um único intuito: arrecadar dízimo. Existe uma história que diz que o dízimo foi criado na Idade Média para que desse um amparo às pessoas necessitadas e às viúvas. Mas como viu-se que o dízimo era algo rendoso, algumas igrejas começaram a cobrar o dízimo em benefício próprio. Em todas as igrejas pentecostais que você usa, ou pelo menos em quase todas, quando você entra, se a programação for de 1 hora, cerca de 20 minutos a 25 minutos, é só os pastores falando em dinheiro. A igreja precisa de dinheiro, Deus precisa de dinheiro para promover aquele bem-estar. Quando iniciou-se a pandemia, teve até igrejas que disse que os dizimistas iriam ficar protegidos da Covid. Sinal que a lei também não existe para todos, porque quem falou isso, quem promete essa coisa, deve ser punido criminalmente, porque não existe proteção contra a Covid. Tá? E outra coisa muito importante, quando alguém diz que não acredita em Deus, quando a pessoa se diz ser ateu, aí pronto, aí é a gota d'água e todas as religiões querem cair em cima, mostrando que a pessoa tem que seguir a um Deus, seja ele qual for. Seja um Deus cristão, seja um Deus católico, seja um Deus de outras religiões. As pessoas se sentem na obrigação de ter uma alavanca para poder agradecer quando conseguem conquistar alguma coisa. E tem que ter essa mesma alavanca para praguejar quando não conseguem adquirir aquilo que quer, quando não conseguem chegar até onde ele está tentando buscar o seu sonho. A crença é uma coisa de cada um. Pessoas acreditam em Deus, outras não acreditam. E essas que não acreditam devem ser respeitadas da mesma maneira como as que acreditam na presença divina de Deus e de Jesus, de santos católicos, de orixás, de entidades espirituais. Todos merecem respeito. Ninguém é obrigado a nada. Ninguém é obrigado a seguir a doutrina espiritual de outras pessoas. Então, muitas pessoas na atualidade já tiveram para si a coragem de dizer que realmente são ateias. Se a gente procura saber a história das religiões, na Idade Média, a Igreja Católica foi a primeira das igrejas que promoveu guerras, perseguições, assassinatos violentos, tá? Com fogueira, onde colocavam pessoas vivas para serem queimadas vivas. Então, as religiões são isso. As religiões muitas vezes não pregam o amor, não pregam a ajuda material e espiritual. Elas pregam injustiça, pregam preconceitos, pregam perseguições, pregam o enriquecimento através da palavra de Deus. Então nós vamos ver agora algumas pessoas que se dizem categoricamente
que não acreditam na existência de Deus. Vamos lá ver? Vamos embora! A atriz Aline Moraes acredita na linha que diz: você é o seu próprio Deus. Em uma entrevista que ela deu ao jornal O Globo, ela não hesitou ao se posicionar sobre o assunto. Disse ela: é estranho isso, mas eu tenho acreditado cada vez mais em poucas coisas. Quando eu tinha 20 anos, eu costumava responder que eu era ainda muito nova para dizer o que eu acreditava. Hoje, como não sou tão nova assim, sinto que devo me posicionar. As pessoas te cobram, querem que você acredite em alguma coisa. E eu acredito em mim, tenho fé em mim. Eu sou o meu próprio Deus. Eu sou escrava da minha própria criação. Andréa Beltrão. Em uma entrevista à revista Marie Claire, a atriz se mostrou completamente cética quando questionada sobre religiões. Não acredito em nada, só em mim e nas pessoas que amo. Se estou passando por um momento difícil, eu ouço uma música, choro e só. Fé para mim é sinônimo de esperança. Quando meu irmão morreu, até pensei, poxa, se eu acreditasse em alguma coisa seria mais fácil superar essa dor. O irmão da atriz morreu por conta de um aneurisma cerebral aos 19 anos, quando ela tinha 15 anos. Angelina Jolie. A atriz, cineasta e ativista humanitária americana, Angelina Jolie é conhecida por ter um bom coração. Além de ajudar instituições de caridade, ela já adotou crianças que passavam necessidades na África. E mesmo assim, ela diz não acreditar em Deus. Se Deus existe? Para algumas pessoas. Não precisa existir para mim. Não tenho necessidade de um Deus. Há alguma coisa espiritual nas pessoas, e isso sim é que é uma coisa divina. O ator Antônio Fagundes, na verdade, é um agnóstico. Ele não acredita que exista um Deus, mas ele também não duvida. Não penso em Deus, acho difícil de acreditar. Como é apenas uma questão de fé, não dá nem para falar sobre isso. Acredito sim num homem ético, naquele que se coloca bem diante do próximo. Mas para isso não se precisa de um Deus. Não faço por medo, mas por convicção. Talvez eu tenha lido a Bíblia mais do que muitos religiosos por aí, umas 5 ou 6 vezes. Eu a li inteira, já anotei inclusive. Tem coisas muito interessantes, mas também já li o Alcorão, Allan Kardec, mitologia grega. O cineasta e jornalista Arnaldo Jabbour disse que aprendeu a ser ateu com os próprios jesuítas. Eles traumatizaram tanto que falei, não é possível que essa gente tenha razão. Jabbour sempre criticou os males causados pelas crenças, como o comportamento do atirador que matou 12 estudantes em uma escola no Rio. Em uma entrevista à revista Trip, ele relembrou o caso. O massacre dos meninos no Rio de Janeiro foi um massacre religioso, como a matança dos inocentes de Herodes. O assassino foi o anjo da morte de um Deus louco. Björk. Quando o assunto é religião, a cantora e compositora irlandesa de 53 anos explica que 90% das pessoas de seu país responderia ao questionamento: em que você acredita? Com um em mim mesmo. E ela se coloca dentro desse grupo de pessoas que não acredita em Deus. Eu tenho a minha própria religião. Se tenho um problema, não existe Deus nem Alá para me salvar. Eu tenho que resolver os meus problemas eu mesmo por meus próprios meios. Brad Pitt. O ator americano resolveu se abrir em uma entrevista e disse não ser 100% ateu. Porém, segundo ele, não é possível ter certeza absoluta sobre a existência ou não de um ser superior antes de morrermos. Sou 20% ateu e 80% agnóstico. Ninguém sabe ao certo se existe uma força superior. Você só vai descobrir quando morrer ou não. Até lá é inútil pensar sobre isso. Concordam? Além de ator e lutador de artes marciais, Bruce Lee era também filósofo. Você sabia disso?
Ele apoiava suas teorias usando a luta como metáfora para seus ensinamentos, sempre focado na libertação do espírito por um autoconhecimento maior. Questionado sobre qual religião seguia, ele afirmou que nenhuma. Também em 1972, quando perguntado se acreditava em Deus, Bruce Lee respondeu: "Para ser perfeitamente franco, na verdade, não acredito." Bruce Lee foi considerado um super-humano evoluído e uma pessoa de muita inteligência. Camila Pitanga. Em uma entrevista ao programa da Xuxa, a atriz e apresentadora brasileira disse não ter religião. A atriz não foi batizada por nenhuma igreja, nunca estudou a fundo sobre nenhuma religião e também não frequentou nenhuma. Porém, ela confessou que fala, ai meu Deus, quando acontece algo, pois essa expressão religiosa está sempre nas entranhas de nossa cultura. Deus é uma ficção e o homem tem essa necessidade de se proteger de alguma coisa universal, revelou a atriz. Cássia Eller. Quando ela era mais jovem, a cantora e compositora pretendia ser freira e até os 17 anos era muito religiosa. Ia à missa, ajudava na paróquia, sabia os hinos de cor, porém, com o passar do tempo, ela ficou sabendo que a Bíblia havia sido escrita em aramaico e depois que foi traduzida em latim. E a partir daí começou a achar que a Bíblia não passava de uma fantasia. Chico Buarque. O famoso cantor e escritor brasileiro cresceu em um ambiente católico, mas hoje também se considera ateu. Em uma entrevista que deu à revista Brazuca, editada na França, ele explicou a decisão de não seguir nenhuma religião. Eu não tenho crença, eu não fui criado na Igreja Católica, fui educado em colégio de padre. Eu simplesmente perdi a fé, mas não faço disso uma bandeira, eu sou ateu como o meu tipo sanguíneo é esse. Daniel Radcliffe. O eterno Harry Potter cresceu em uma família de cristãos e judeus. E apesar disso, ele mantém uma postura neutra quando se trata de religião. Sou ateu, mas sou tranquilo em relação a isso. Apesar disso, tenho um respeito enorme pelas pessoas que acreditam. Cresci e vivi em uma casa com muitas pessoas religiosas. O ator ainda ressalta que sua geração tem que desenvolver o seu próprio senso religioso e moral. O ator e dublador brasileiro Danton Figueiredo Melo falou sobre sua religiosidade em uma entrevista ao caderno Variedades do Jornal da Tarde, em 2010. Eu sou ateu. Eu não preciso de nenhuma religião para praticar o bem. Não é nenhuma religião que vai ditar os meus valores morais, disse ao ser questionado sobre um acidente que sofreu em 1998, em Roraima. Ele afirmou que o acidente foi puro acaso. Foi sorte ou foi azar, mas que ele foi muito forte para poder passar por toda a situação. A atriz brasileira do Rio de Janeiro, Deborah Evelyn, de 52 anos, não acredita em Deus e não tem medo de opinar sobre esse assunto. Em 2011, ela concedeu uma entrevista ao jornal Estadão e foi muito sincera ao admitir que não segue nenhuma religião e também não tem certeza sobre a existência de Deus. Fé é uma coisa que ou você tem ou não tem, e eu nasci sem fé. Drauzio Varela. O médico é ateu desde criança, mas mantém o respeito por todas as religiões. De acordo com seu pensamento, as pessoas têm a necessidade de criar saídas para a vida eterna, já que não estão preparadas para o fato de que todas as pessoas vão morrer. E completa: sou ateu e mereço o mesmo respeito que tenho pelos religiosos. Os religiosos que têm dificuldade para entender como alguém pode discordar da sua cosmovisão devem pensar que eles também são ateus quando são confrontados com crenças. O ateu desperta a ira dos fanáticos, porque aceitá-lo como um ser pensante, obriga-os a questionar as suas próprias convicções. Emma Thompson. A atriz e roteirista britânica não acredita em Deus e diz ter receio quando o assunto é religião.
Ela entende que todo o sistema religioso é angustiante e os livros sagrados são responsáveis por defender questões que ela considera ofensivas e abomináveis. Sou ateia. Eu ligo a religião ao medo e à dúvida. Eu me sinto ofendida com alguma coisa quando escrita na Bíblia e no Alcorão. Fábio Porchat. O apresentador já declarou ser a favor de um Estado laico. Ateu, Porchat também considera o envolvimento de religiosos com a política um atraso para o país. Porém, em entrevista à Playboy, ele disse que gosta de estudar crenças e revelou já ter lido a Bíblia. Para mim, tudo isso é uma junção de coisas, de lendas e de histórias que eram uma forma de ensinar as pessoas e não são lendas bacanas. Gregório do Vivier. Assim como Drauzio Varela, o ator também é ateu e acredita que deveria existir mais respeito por quem não acredita em Deus. Em entrevista ao UOL, ele deu a sua opinião sobre o polêmico assunto. O Brasil é um país difícil para os ateus, porque nós somos uma minoria realmente pequena. É um país onde todas as pessoas têm não só a religião, mas várias. E onde acreditar que em qualquer coisa parece mais sensato do que não acreditar em nada. E qual é a sua crença? Hugh Laurie. O ator e músico britânico por trás do famoso médico Dr. House, o Sr. C. James Hugh Callum Laurie, de 59 anos, cresceu em uma família presbiteriana, mas hoje ele se considera ateu. Eu não acredito em Deus. Segundo ele, se existisse um Deus ou alguma outra forma de destino controlando a nossa vida, ou ao você tomar algo como certo ou fazer algo ajudando o próximo, deveria receber alguma forma de resposta positiva. Ian McKellen, o ator de O Senhor dos Anéis, e o que fez o Magneto em X-Men, reconhece que Deus pode sim existir, mas ressalta que ele nunca fez e nem fará parte da sua vida. Em uma das suas declarações polêmicas, Ian disse que toda vez que se hospeda em um hotel em que há uma Bíblia, arranca as páginas com passagens contra os gays. Além disso, durante a coletiva de imprensa do filme O Código da Vinci, ele sugeriu que a Bíblia viesse com um aviso na capa com os dizeres: "Isso é uma ficção". Jack Nicholson. Aos 81 anos, Jack Nicholson é o último da nossa lista de ateus. O famoso ator, cineasta, produtor e roteirista americano de Hollywood bem que queria, mas não consegue acreditar em Deus. Em uma entrevista para Vanity Fair, em 1992, ele falou sobre o fato de não ter uma religião. Não acredito em Deus agora, mas ainda sinto inveja de quem tem alguma fé. E você, acredita em quê? Você acredita que Deus exista? Javier Bardem. O renomado ator espanhol Javier Bardem, que ganhou até um Oscar de melhor ator coadjuvante no filme, contou que foi criado como católico, mas que depois da morte de seu pai se sentiu obrigado a rever os seus conceitos e hoje ele não acredita em Deus mais de maneira nenhuma. John Lennon. O músico integrante dos Beatles nunca escondeu ser ateu. Em 1965, ele causou uma tremenda de uma polêmica com a seguinte declaração: "O cristianismo vai acabar. Ele vai desaparecer e encolher. Não preciso argumentar com isso. Eu estou certo e isso vai se confirmar. Nós somos mais populares que Jesus agora." Além disso, em 1970, John Lennon escreveu a música God, que é Deus em inglês, e que tinha uma série de versos que refutava as crenças em coisas como Jesus, como a Bíblia, Buda, magia e outros assuntos. John Malkovich. Apesar de evitar o polêmico assunto, o ator, produtor, empresário e diretor, o John Malkovich, de 65 anos, é também um cético sobre a possível existência de Deus. Em certa ocasião, John Malkovich foi bem frio ao dar a sua opinião. Ele afirmou que acredita nas pessoas, nos humanos e até nos carros, mas não consegue acreditar em algo que ele não consegue ver nem ter nenhuma evidência, como a existência de Deus.
José Wilke. Criado em uma família muito religiosa, o ator não escondia sua descrença em Deus. Em uma entrevista ao portal IG, em 2010, ele explicou os motivos de ser ateu. Durante os meus anos de formação, me despertou a mais absoluta descrença em valores que os padres transmitem ao tentar vender as ideias que, no exercício diário, eram opostos ao que pregavam. As respostas que eu obtinham não eram satisfatórias às minhas perguntas. Juca Kfouri. O jornalista esportivo Juca Kfouri já chegou a citar um texto do médico Drauzio Varela em seu blog, para pedir respeito aos ateus. Ele também já se declarou contrário aos jogadores que manifestam a sua crença dentro do campo de futebol, atribuindo gols a Jesus. Em julho de 2009, ele escreveu na Folha de São Paulo: "Está ficando cada vez mais insuportável o proselitismo religioso que invadiu o futebol brasileiro." Judy Foster. A premiada atriz, diretora e produtora de cinema já deu algumas declarações afirmando que não pertence a nenhuma religião. "Sou ateia, mas adoro religiões e seus rituais, mesmo sem acreditar em Deus." De forma isenta, a celebridade também revelou que cria os seus filhos para que eles próprios façam as suas escolhas no futuro. Para isso, ela costuma mostrar diferentes crenças, culturas e religiões aos seus filhos para poder dar-lhes as opções. Julianne Moore. A atriz confessa que se tornou ateia depois que sua mãe faleceu em 2009. Ela tinha 68 anos quando morreu de choque séptico. A terapia para superar essa triste perda fez compreender que não existe um lado de lá. Quando minha mãe morreu há 5 anos, eu entendi que não existe nada além. Nos impomos uma estrutura, nos impomos ordem e narrativa para podermos entender as coisas. Ao contrário disso, não existe nada além do caos. O veterano ator, diretor, radialista, dublador e apresentador brasileiro Lima Duarte revelou ser ateu no lançamento do livro Caim, de José Saramago, em 2009, e não ser adepto também de nenhuma religião. Na obra, o escritor ridiculariza passagens da Bíblia e aponta contradições de ordens diversas. Porém, Lima Duarte ressaltou que não precisa ficar amando Deus pelo avesso, tal como o autor português ganhador do Prêmio Nobel. O escritor brasileiro Luiz Fernando Veríssimo usou seu bom humor para confessar em uma crônica que não acredita em Deus. "Só acredito naquilo que eu posso tocar. Não acredito, por exemplo, em Luísa Brunet." Em uma entrevista, ele disse não ser contra a religião, apesar de seu pai ter sido agnóstico. Filho de mãe religiosa, ele foi católico até os 14 anos. Hoje, porém, ele considera a religião como um consolo para as pessoas. Em uma entrevista concedida em 2005 ao programa Fantástico, a atriz Malu Mader revelou que agradeceu a Deus após ter sido submetida a uma cirurgia para a retirada de um cisto benigno do cérebro. Mas explicou que o agradecimento não foi em nome dela, mas de sua mãe, que é uma católica devota. A atriz já confessou algumas vezes que não acredita que haja um Deus criador de todas as coisas. Porém, quando vai desejar coisas boas a alguém, acaba usando a expressão "vá com Deus." Morgan Freeman. Apesar de já ter interpretado o próprio Deus no cinema, Morgan Freeman não acredita em entidades religiosas e sempre destaca a importância da ciência. Em entrevista à revista Época, ele comenta o motivo de não seguir uma religião. "Eu comecei a formar opinião sobre religião aos 13 anos. Nos 10 anos que se seguiram, li a Bíblia e os livros de grandes filósofos, e cheguei à seguinte conclusão que teria de olhar mais para o lado científico das coisas. Não aceito religiões que prometem o paraíso após a morte." Nando Reis. O cantor sempre ressalta ser agradecido pela vida. Porém, nem por isso ele acredita em Deus. "Eu não acredito.
Ao mesmo tempo, tenho admiração e sou impactado pelo milagre da vida. Sou evolucionista. Se eu acreditasse em Deus, jogaria sobre ele todas as cagadas que eu fiz na vida. Você tende a acertar as contas com a própria consciência. Se existe Deus, é a minha consciência. Por conta das suas declarações sobre o assunto, ele já chegou a ser alvo de críticas na internet. Um dos nomes mais renomados da arquitetura moderna brasileira de todos os tempos, Oscar Ribeiro de Almeida Niemeyer Soares Filho, também era ateu. No dia do seu enterro, no dia 7 de dezembro de 2012, o pastor Mozart Noronha chegou a citar o fato: acredito que essa seja a primeira vez em que se reúnem 2 padres, um pastor e um rabino para celebrar a alma de um ateu. Pedro Bial. O jornalista já declarou algumas vezes que é ateu e que não consegue acreditar em Deus nem diante da morte, quando há cerca de 2 anos precisou passar por uma cirurgia cardíaca. Aos 60 anos, o apresentador da Rede Globo declarou que não conhece nenhum bom jornalista que acredita em Deus. Eu não consigo acreditar em nada, em nenhuma religião. Aí eu não posso dizer que tenho fé. Isso é o mal de uma profissão. Eu não conheço nenhum jornalista que acredite em alguma coisa, pelo menos nenhum bom jornalista, e eu me considero um jornalista razoável. Ricardo Boechat. O famoso jornalista, apresentador e radialista Ricardo Eugênio Boechat revelou em 2011 em seu programa na FM Band que vinha recebendo inúmeros e-mails e cartas de leitores tentando convertê-lo ao cristianismo. Isso aconteceu porque o jornalista nunca escondeu sua descrença. Para ele, os ateus são minoria e sofrem muito preconceito por isso. O jornalista é conhecido pela sua credibilidade e pelo bom humor, e costumava dizer, rindo, que é o único âncora careca da televisão brasileira.